Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo no canal. Senhoras e senhores, hoje eu estou eufórico, pois outra vez Fujimoto cozinhou muito. Eu surtei em live lendo isso daqui, eu não quero enrolar muito, bora logo comentar sobre esse capítulo que foi simplesmente incrível, que ressalta muito bem o quanto Chainsaw Man é fora da curva. O capítulo 209 recebeu o título de Arma Aterrorizante. E confesso que quando eu bati o olho no título e também na miniatura do capítulo, eu tremi todo com medo. Logo aqui no início temos um foco de todos os efeitos colaterais do ataque da queda. E olha, tudo isso foi muito brutal. Yoro, Denji e aquele cara aleatório foram atingidos, sobrando apenas esse cenário de destruição aqui. A queda, na maior tranquilidade, chega até a cena e constata que ela estava tentando se segurar, mas ela acha estranho com quão fraca é o demônio da guerra, afirmando que ela ouviu dizer anteriormente que aquele demônio era muito mais aterrorizante. E a queda diz isso enquanto encara a Yoro. Porém, de repente, a personagem simplesmente some. Em uma velocidade insana, a Yoro surge atrás da queda e enfia a lança que antes perfurava sua cabeça bem no centro do peito da queda. É um ataque brutal, mas a queda também é muito forte. Ela logo reage empurrando a Yoro para longe. E o demônio primordial não entende o que está acontecendo. Afinal de contas, a guerra havia acabado de morrer. De uma forma ainda mais rápida, a Yoro volta e corta em pedacinhos a queda. Ela está muito mais poderosa. A queda tenta reagir, mas rapidamente a guerra segura o ataque apenas com uma mão e esmaga a parte do corpo da queda que tentou o ataque. Mas algo está estranho. Percebemos que Yoro está cabisbaixa e logo ela chora. Temos um close desse seu choro e ela relata que ela esqueceu. Lamenta tentando entender como que ela esqueceu disso. Mas rapidamente ela nega esse questionamento e surge com um novo, o correto. A personagem pergunta por que ela foi se lembrar daquilo só agora. A queda, se regenerando, tenta fazer um outro ataque a Yoro, contorcendo seus braços. Porém, esse também acaba sendo em vão. A Yoro simplesmente dá um soco que explode quase inteiro o corpo da queda, vencendo assim, pelo menos momentaneamente, a ameaça do demônio primordial. A Yoro novamente entra naquele cenário e a televisão rouba a atenção tanto da personagem quanto da gente. E aqui, senhoras e senhores, o Fujimoto cozinhou muito. O jornalista anuncia algumas notícias bem alarmantes. É realmente um plantão de emergência. O jornalista aponta que os Estados Unidos estão em guerra contra a União Soviética, de que há pouco tempo atrás houveram relatos que os Estados Unidos lançaram um novo tipo de arma sobre várias cidades soviéticas. A extensão dos ataques ainda é desconhecida, mas de acordo com o próprio exército norte-americano, esta nova arma é extremamente letal. O jornalista continua afirmando que originalmente esta arma havia sido projetada para ser usada contra demônios. E de repente uma nova informação chega até os estúdios. E o profissional conclui relatando que, de acordo com os últimos relatos, a arma lançada sobre a União Soviética se assemelha a uma bomba com altíssimo poder destrutivo que utiliza principalmente materiais radioativos como urânio e plutônio. Os militares americanos justificaram o uso dessa arma pela primeira vez, dizendo que ela serviria como uma forma de chegar ao fim da guerra de maneira mais rápida. A notícia se encerra, e o capítulo também, com o jornalista apontando o nome dessa arma: as armas nucleares, justificando assim a cara de espanto, o poder e o choro de Yoro. O seu filho precioso voltou de certa maneira à vida e... Uau! Toda essa sequência possui muito peso. Um peso que viaja do imaginário para o real. Tudo que Fujimoto escreveu aqui impacta e muito todo o seu universo que vem criando, mas também carrega aquele peso crítico que o Fujimoto sempre teve em Chainsaw Man. Bora começar pelo mais óbvio e depois a gente foca mais na parte conceitual e de certa maneira mais teórica. Aqui o autor, mesmo com circunstâncias diferentes, coloca os Estados Unidos com um papel que ele já protagonizou na nossa história real. E vindo de um autor japonês, tudo fica mais intenso. Escorado em desculpas não tão sustentáveis,
o país decidiu utilizar uma arma de extermínio como uma forma de amostra de poder. E como consequência, com toda certeza, milhares de pessoas inocentes morreram e aquelas terras, de certa maneira, foram amaldiçoadas, digamos assim, né? E toda essa sequência com esse contexto da guerra chorando torna tudo tão mais pesado. Se partimos para referências externas, é um choro de lamento pelo retorno de uma arma tão brutal quanto essa, e já feriu muitas pessoas. E para o lado da história, é a guerra lembrando de seu filho tão importante, o carinho de uma mãe para com sua criação, uma felicidade proveniente de uma desgraça enorme. Então, sério, essa sequência foi muito bem escrita. É algo que acontece de forma repentina, de uma forma sutil, apenas mostrando um relato. E eu acho sempre muito foda o quanto o Fujimoto consegue entrelaçar muito bem os Estados Unidos com conceitos de guerra durante toda a parte 2. A Estátua da Liberdade como sendo uma arma da guerra, uma referência bem literal e bem crítica, né? A guerra utilizando a roupa do Tio Sam, e agora esse país utilizando outra vez essa arma destrutiva, fortificando assim o conceito da guerra. E a parada só fica ainda mais interessante quando miramos na parte conceitual da obra. A Yoro, quando aparece, ela cita que ela quer fazer o Chainsaw Man vomitar as armas nucleares. Deixa claro pra gente que sim, o Chainsaw devorou este conceito, mas que mesmo assim aquele demônio ainda possuía resquícios de memórias. Beleza, então quer dizer que o Pochita vomitou as armas e não mostrou pra gente? Bom, até pode ser. No entanto, o que fica mais evidente aqui é que mais uma vez a humanidade percorreu pelo caminho da destruição. Que mais uma vez eles conseguiram criar essa arma. Sim, o Pochita apagou as memórias das pessoas e apagou o conceito de armas nucleares. No entanto, parece que a sina dos seres humanos é a própria violência, caos e destruição. Movidos pela ganância, pelo poder, a arma foi reinventada, trazendo esse gosto muito forte, muito amargo que estamos diante a um ciclo vicioso. Não adiantou o Pochita apagar diversos conceitos destrutivos para com a humanidade. Mesmo em contextos diferentes, o fim ainda é o mesmo. A natureza humana parece ser imutável. Tudo isso é muito poderoso e é muito interessante, pois percebemos melhor como funciona todo o poder do Pochita. Para seu poder ter 100% de eficiência, ele deveria devorar algo que de certa maneira é imutável, como talvez a própria morte, né? Porém, outras coisas que são reflexo, processos naturais ou artificiais, meio que seu poder possui uma brecha. Por exemplo, o Pochita devorou orelhas e todo mundo perdeu a audição e perdeu essa parte do corpo. Ok, mas isso garante que sempre todos os humanos que irão nascer a partir dali nascerão sem orelhas? Talvez das mutações surja outra vez essa parte do corpo, mas agora ela receba um outro nome, por exemplo. É algo difícil de acontecer, principalmente pois se trata de algo biológico. Mas agora quando acontece em uma arma, em algo que foi gerado, planejado pelos humanos, realmente não é uma solução definitiva. Talvez a melhor opção para evitar o surgimento dessa arma seria o Pochita devorando os materiais base dessas armas. No entanto, a ideia é essa. Independente do que ele faça, os humanos ainda vão encontrar meios para causar destruição. E sim, tudo isso é muito poético, de verdade mesmo. Como o Fujimoto consegue colocar muito bem os seus conceitos em seu universo. É muito satisfatório, de verdade. E outra coisa muito interessante com tudo que aconteceu aqui... Bom, sabemos que estamos cada vez mais próximos do lançamento do filme Chainsaw Man. E olha, essa é uma brecha muito grande para Reize finalmente voltar para a história. A guerra vai ficar muito mais forte e um demônio arma nuclear vai surgir. Mas e a nossa famosa Reize? Com toda certeza ela vai ficar muito mais forte. A minha grande dúvida é, a Reize vai se tornar em um demônio bomba e bomba nuclear, ou teremos realmente o surgimento de um novo demônio? De qualquer maneira, a Reize está mais próxima do que nunca de voltar. E olha, se voltássemos para o início da parte 2, eu nunca suspeitaria que isso poderia acontecer. E aí surge uma outra pergunta interessante. Com a Reize voltando, ela ajudaria o Denji, ok. Mas ela não poderia ser manipulada pela Yoro? Porque, de certa maneira, uma bomba também está relacionada com a guerra. Também é uma criação. Ai, tá cada vez mais interessante. Que capítulo sensacional. E antes que eu esqueça, comentaram e realmente parece. Esse último quadro lembra essa arte aqui, né? O famoso meme.
E pô, fizemos mó drama, analisamos tudo, pensando que a Asa / Yoro poderiam morrer ou mudar completamente a dinâmica entre as duas, e bom, não parece ser o caso, né? Fujimoto, eu errei feio. Enfim, é isso. Esse capítulo, sem dúvidas, foi um dos melhores de Chainsaw inteiro. E isso é bizarro, pois eu sempre falo isso e o Fujimoto consegue nos surpreender ainda mais. Todo aquele drama que fizemos, de fato, não aconteceu, tá tudo certo, Asa e Yoro, aparentemente. No entanto, é nítido que a guerra vai ficar muito mais poderosa e isso pode sim afetar a normalidade da Asa. E na moral, não se esqueçam de deixar seus comentários, eu preciso saber o que vocês acharam sobre tudo isso aqui. Falo tanto do vídeo, mas principalmente quanto do capítulo. E também me ajudem aí com like, inscrição e compartilhamento. E também o botão de hypar, isso ajuda imensamente o canal, de verdade, isso ajuda muito. Um salve especial para todos os membros, meu muito obrigado pelo esse apoio direto que vocês dão ao projeto. E para vocês, essa semana terá uma surpresinha. Vejo vocês na próxima, que vai ser sábado, e até lá, adoro vocês. Fujimoto, você é muito foda!